Olá, eu sou a professora Mariana Lopes e essa é mais uma aula das Ciências da Natureza e suas tecnologias. Nessa aula nós iremos falar sobre essa relação que existe entre divulgação científica, redes sociais e a importância da pesquisa. Então, para dar início, na nossa última aula nós verificamos uma pesquisa da Universidade da Espanha que mostra alguns critérios de seleção a respeito de sites que são confiáveis e não confiáveis. Nós vimos um exemplo de confiabilidade e agora então a gente vai ver um exemplo de critérios, né? Ou seja, daquilo que não é confiável. Então, olha só. Um exemplo de algo que é não confiável, a gente encontra nessa reportagem. Então, ela traz um tema sobre 7 alimentos que ajudam no tratamento do câncer de mama. Lembrando de todos aqueles critérios e indicadores da última aula, olha só que interessante. Nesse caso, ele vai trazer novamente os mesmos critérios: autoria, atualização, conteúdo, funcionalidade e designer. E aí ele vai trazer os indicadores: descrição do autor, data de atualização, a sua exatidão, precisão e rigor, estrutura lógica, que envolve tabela e menu de conteúdos, e se é elegante, funcional e atrativo também. Então, olha só que interessante. A gente percebe que esse texto dos 7 alimentos, ele traz algumas incoerências. Quais incoerências? Então, se a gente vê na questão de descrição do autor, ele não traz. Então, a gente já observa aí um item de não conformidade em relação a um trabalho confiável, ou seja, que traz critérios de confiabilidade. Segundo, data de atualização, ele traz. Terceiro, exatidão, precisão e rigor, ele também não traz. Assim como também não traz estrutura lógica e elegante, funcional e atrativo. Então, esses critérios são critérios que começam a comprovar se essas reportagens e esses assuntos que a gente lê, eles são confiáveis ou não. E eu vou deixar uma sugestão para vocês. Tudo que a gente for lendo, principalmente na internet, é sempre legal observar esses critérios, né? Poxa, tem um nome de algum autor? Existe uma data de atualização? Esteticamente é coerente as coisas que ele fala? E é aí que a gente começa a descobrir que muitas vezes aquilo que a gente está lendo não é algo verídico. Na realidade é mais uma fake news ou então uma reportagem extra e assim por diante. Então esses critérios, eles acabam auxiliando muito a respeito de entender se é confiável ou não. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que ele vai relatar um pouquinho a respeito de opinião. Eu já quero deixar aí um pensamento nessa questão. Toda opinião não é considerado ciência. Então presta atenção. Por incrível que pareça, nos últimos tempos, investir em ciências e acreditar em pesquisadores se tornou uma prática subversiva. O professor Mário Sérgio Cortella fez uma analogia muito interessante sobre essa visão mais obscura que algumas pessoas têm sobre a ciência. Durante muito tempo, a ciência ela apareceu para muitos de nós como algo um pouco mais ameaçador. Afinal de contas, por exemplo, a minha geração viveu um tempo longo sob o espectro da Guerra Fria, em que o uso da bomba atômica, a partir de 1945, ele estaria ligado à capacidade destrutiva. Nesse sentido, a ciência, embora ela nos ofereça uma série de facilidades, uma série de vantagens, ainda assim, ela em vários momentos da nossa trajetória, ela tem um ar um pouco misterioso, que a gente conhece menos. É só a gente imaginar o quanto que, por exemplo, no século XIX, século XVIII, há várias histórias que trazem a noção da ciência como perigosa. A gente lembra quando Mary Shelley escreveu Frankenstein. É compreensível que, em séculos passados, a população da época tenha tido esse tipo de visão e opinião em relação à ciência. Mas o que será que aconteceu com os dias de hoje? Afinal, os avanços tecnológicos dos últimos anos foram imensos. Evidentemente que nós entramos no século XXI com uma percepção também de que a ciência ela aponta caminhos, aponta trilhas, mas vale bastante a opinião, a emoção. E o mundo digital, em larga escala, trouxe à cena pessoas que, não tendo antes um local na qual poderiam falar e nem um território no qual seriam ouvidas, encontraram no mundo digital, especialmente nas redes sociais, um tempo extremamente denso para o eu acho que. E se há alguma coisa que colide muito com aquilo que a ciência preconiza, é o eu acho que. E não é à toa que cada vez mais nós somos inundados por tantas fake news, as famosas notícias falsas. Mas, como já dizia Carl Sagan,
pode ser perigoso acreditar nas coisas só porque você quer que elas sejam verdadeiras. Bom, vocês perceberam que esse vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, ele vai falar um pouquinho sobre tomar cuidado com a questão das minhas opiniões e do que a ciência acaba trazendo. Então, a gente sabe que cada um de nós tem todo um histórico, né? Então, aquela coisa que a mãe e a avó falava, toma esse remédio que sara, ou então faz isso que cura. Então, são várias opiniões que acabam existindo, mas a gente não pode esquecer da real, vamos dizer assim, da real certeza disso. Então, a ciência, ela acaba entrando como uma forma de não comprovar 100%, mas de como se fosse uma probabilidade de que aquilo está correto ou não está correto. Vamos voltar um pouquinho no caso da Suzana? Então, olha só que interessante. A Suzana, ela tinha um problema. Esse problema, ele era algo real. Depois de todas essas aulas, de tudo aquilo que a gente aprendeu e teve a vivência, vamos ver como que a Suzana sairia se ela tivesse acompanhado essas nossas aulas a respeito de método científico. Então, olha só, Suzana tem um câncer, então isso é algo real. Ela leu uma manchete sobre tomar o suco de coco e foi comprar. Próximo. Ela acreditou que essa fonte não confiável, ela acabou não checando, então ela acabou acreditando nessa fonte. Terceiro, ela negou a ciência, assim como foi negado nos tempos dos cientistas, tanto de Galileu como Galilei, também como Darwin. E por último, ela publicou nas suas redes sociais, ou seja, a Suzana, ela tinha essa saída, mas ela assistiu a nossa aula lá dos pesquisadores e começou a verificar se talvez pudesse ter alguma coisa estranha, mas ela falou, não, eu vou negar porque não tem nada de estranho nessa questão do suco de coco. O próximo, Suzana, a gente sabe que ela tem o câncer, ela leu a matéria e mesmo assim ela tomou o suco de coco. Mas ela acabou então acreditando nessa fonte que não era confiável e falou, bom, eu vou fazer a tentativa. Terceiro, ela acabou negando a questão da ciência e aí então ela resolveu publicar nas redes sociais. Veja bem, na primeira etapa ela leu a manchete, na segunda etapa ela leu a matéria. E mesmo assim, Suzana falou, não, eu vou comprar o suco de coco que vai dar certo. E aí publicou nas suas redes sociais. Ou então, olha só o que Suzana poderia ter feito. Suzana, então, que tinha o câncer, ela leu e desconfiou da informação. Ela estudou a importância do método científico, assim como nós também estamos estudando, e ela identificou fontes confiáveis sobre a cura do câncer. E aí sim, ela publicou nas redes sociais. Então, olha que interessante. Aí a gente vê 3 vertentes, né? Da Suzana lendo a manchete, lendo a notícia e, por último, ela leu e desconfiou. Então, depois de ela ter acompanhado todas essas aulas, ela percebeu que isso poderia ser algo meio de uma fonte não confiável, de um fake news. Então, a importância de, antes da gente publicar nas redes sociais, a gente entender se aquilo realmente é real ou se não é real. Então, vamos ver agora alguns textos que rodam aí nas redes sociais e eu quero saber, será que eles são verdadeiros, se são falsos? Então, olha só. Primeiro, ingerir açúcar após tomar vinho engana bafômetro. Segundo, CNH é cancelada automaticamente após 30 dias vencida. Terceiro, idosa é acusada de treinar 65 gatos para roubar vizinho. Só um detalhe dessa informação, ela teve mais de 690 mil interações na internet. Próximo, só pessoas sintomáticas transmitem a Covid-19. Próximo, existe um medicamento específico para o tratamento ou prevenção da Covid-19 e funcionário de necrotério, ele é cremado por engano enquanto tirava um cochilo. Essa publicação teve mais de 993 mil interações. E aí eu pergunto, será que todas são reais ou será que não são? Então, olha só, gente, nenhuma delas é real. Nenhuma tem, não tem um dado confiável, ou seja, nenhuma delas checam, elas mesmo sendo checadas, a gente até percebe que algumas delas acabam sendo até ingênuas, né? E aí você pode falar, mas tem gente que acredita nisso? Pois é, tem muitas pessoas que acabam acreditando nesse tipo de informação. Outra coisa, a gente percebe que
algumas dessas frases que eu li para vocês, elas podem até causar mortes, né? Como, por exemplo, o caso do uso indiscriminado de medicamento sem efeito para a Covid-19. E aí, só para vocês terem uma ideia, nós já temos vários registros, né, que comprovam o aumento da fila de transplante, por exemplo, para fígado. Por quê? Porque as pessoas começam a tomar vários tipos de medicamento, e eu não sei se vocês sabem, mas o nosso fígado, eu falo que ele tem, entre vários papéis, um deles é quebrar o medicamento. Então, ele faz essa atividade. Então, imagina você, uma pessoa que todo mês toma o mesmo medicamento. Tem uma hora que o fígado ele não consegue mais quebrar. É como você falar assim, eu não quero mais. E aí é onde a pessoa ela entra num colapso de cirrose hepática por medicamento. E aí a única saída dela, a cirrose hepática é uma doença que não tem cura, é justamente o transplante de fígado. Então a gente tem visto um aumento na fila de transplantes de fígado por causa de uso indiscriminado de medicação. E além disso, uma dica que eu dou, não se deixe enganar, consulte, pesquise, leia muito antes de publicar qualquer assunto na sua rede social, principalmente quando a gente fala a respeito da ciência. Eu deixo para vocês um link na plataforma com muito mais dados a respeito desse tema e deixo essa frase, que é uma frase que eu gosto muito, de própria autoria, que diz que nem tudo que lemos e olhamos serve para o nosso carrinho da vida. Então pense nisso. Bons estudos!